E aí galera, aqui é o Duzão do Miami Dolphins e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e temos até que enfim o nosso primeiro episódio de temporada regular deste podcast. Quem nos acompanha desde o ano passado, estamos entrando na nossa segunda temporada oficial de podcast, terceira temporada oficial lá no Instagram, e temos novidades, tem novidade para quem joga a Super League, uma novidade espetacular que eu vou contar para vocês logo mais. Vamos hoje falar sobre streaming de quarterbacks, streaming de defesas e também de waivers. Normalmente, esse episódio de segunda-feira à noite, ele fala sobre o review da rodada. Ainda não tivemos o review da rodada, mas já podemos falar sobre streaming, já podemos falar aí de alguns waivers que estão disponíveis em diversas ligas. Então, para começar, algumas notícias aqui dessa semana, né? Últimas notícias. Uma notícia boa para quem draftou ou vai draftar o Saquon Barkley no início da primeira rodada. Ele deve jogar nesse final de semana já, nessa estreia da equipe, depois daquela lesão feia na semana 2 de 2020, mas ele deve ter um trabalho limitado. Eu não tenho assim uma grande preocupação, porque é normal, o cara tá voltando de uma lesão, teve algumas complicaçõezinhas, ele demorou um pouco mais do que deveria, então por bem que a comissão definiu isso, então a gente deve ter um pouquinho de Devontae Booker aí nesse primeiro jogo. A gente não sabe se isso vai continuar, não vai continuar, mas pelo menos teremos Saquon Barkley de volta. Uma outra notícia, Ryan Tannehill, para quem estava preocupado com ele, Ryan Tannehill vai jogar na semana 1, já voltou aos treinamentos, já está liberado. Ele que pegou o Covid-19, né? Pegou ou teve contato, acredito que ele tenha pego. Aqui na notícia não fala claramente disso, mas está liberado. Então, A.J. Brown, a gente não tem certeza da situação do A.J. Brown, mas A.J. Brown, Julio Jones, Anthony Firkser, que eu vou falar um pouquinho depois, todos esses caras aí se dão bem com esse retorno do Ryan Tannehill. Falando de quarterback, a gente tem também uma notícia excelente lá do Dallas Cowboys. Dak Prescott está 100% para esse jogo da quinta-feira, a estreia, o kickoff da temporada diante do Tampa Bay Buccaneers. Então, ótima notícia, mais uma ótima notícia. Hoje eu só, não vou trazer só notícias boas aqui, mas quase que eu assustei vocês, né? Sempre tem uma noticiazinha aqui e ali que não é muito legal, mas essa do Dak é muito legal, é muito bacana, depois daquela lesão feia que ele teve. E pro Fantasy é sensacional, né? Porque, assim, ele vinha jogando muito bem no ano passado, até a sua lesão. E ele, tanto seus recebedores, o próprio Ezekiel Elliott, que é running back, acabou sendo, assim, sofrendo com a saída do Dak Prescott. Então, ótimo pro Dallas Cowboys e ótimo também para quem aí tem o Dak Prescott e os jogadores dos Cowboys no ataque do Fantasy Football. Uma notícia que não é tão legal assim é o Darrington Evans, o running back do Tennessee Titans. Ele foi colocado na Injured Reserve com um problema no joelho. Então, ele que seria o handcuff do Derrick Henry, né? Assim, qualquer coisa que acontecesse com o Derrick Henry, seria ele o número 1. Então, sobe um jogador bom para se pegar, para quem tem Derrick Henry, para quem tá preocupado com o Derrick Henry, que não é para se preocupar, tá? Calma aí. antes de entender errado. Mas assim, se você quer ter um handcuff hoje, Mack Sargent, ele é o handcuff. Ele jogou bem na pré-temporada e ganhou aí confiança da comissão técnica dos Titans para ser o reserva imediato do Derrick Henry. Uma notícia aí que se falou muito sobre esse assunto na pré-temporada, a questão Myles Gaskin e Miami Dolphins, e um insider lá dos Dolphins, ele disse que o Myles Gaskin deve liderar os Dolphins entre os running backs, claro, em snaps. Então, aí quem apostou nele, quem deixou ele passar por aqui, achou que ele poderia não estar tão legal a situação, chegada do Malcolm Brown, tudo mais. Eles não draftaram ninguém como era esperado. Muito se falou desde a época do draft, mas realmente deram um voto de confiança. Ele foi bem no ano passado,
mostrou um pouquinho também de que ele segue sendo um bom running back, apesar de estar fora do radar aí, e foi um cara fora do radar por muito tempo, mas Gaskin deve liderar a equipe dos Dolphins em snaps no corpo de running backs. E uma notícia dos Texans, Tyrod Taylor vai começar jogando na semana 1, oficialmente. O Deshaun Watson segue na equipe, segue dentro do roster deles, mas quem deve começar é o Tyrod Taylor. Então a gente vai ver o Tyrod Taylor após aquela lesão bizarra que ele foi tomar uma injeção nas costas e acabou com o pulmão perfurado lá nos Chargers, e o que deu aquela vida pro Justin Herbert, né? O Justin Herbert cresceu, a partir daí apareceu. Se isso não tivesse acontecido, a gente não sabe quando é que a gente veria aquele fenômeno em campo. Antes de nós começarmos a falar aqui, hoje tem vinheta de novo, vocês estão com saudade da nossa vinheta? Tem vinheta novamente para os quadros do programa, a temporada regular chegou, já comecei hoje lá no Instagram com os posts de temporada, então aproveitando a deixa, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, siga também no Twitter, _futebolista, e estamos no Facebook também como Fantasy Futebolista, é só procurar lá que você encontra, e não deixe também de assinar este podcast e mandar para os seus amigos, seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer e em outras 8 plataformas. E uma notícia ótima desse final de semana que eu tive foi que estamos em primeiro no Apple Podcasts, como Fantasy Sports, então Fantasy Futebolista no topo, sensacional, só agradecer a vocês. 27º também em Sports, assim, na frente de gente do futebol, isso é fenomenal, só agradecer aí a quem confia no trabalho, a quem ouve, a quem gosta. Sempre o canal lá no Instagram está aberto para qualquer feedback, seja ele positivo ou negativo, pode falar aquilo que está ao meu alcance, sempre vou tentar fazer, sempre trazer aqui para vocês. Então, só agradecer bastante aí quem ouve podcast, quem gosta do podcast. Tô tentando abrir aqui para ver se eu encontro, se está atualizado, só para mim. Hoje eu não olhei mais, olhei no sábado, se eu não me engano, e no domingo. Ainda estava em primeiro, ontem estava em primeiro como Fantasy Sports e em 27º em Esportes. Não está abrindo aqui o Chartable, que é o mecanismo que a gente consegue ver isso. Mas, enfim, só para deixar registrado aí que tá bem bacana. A interação lá no Instagram também, assim, dobrou, né, agora próximo da temporada. Espero que sigam lá, espero que gostem do trabalho. Mandem, sempre digo, mandem para seus amigos. Dá um trabalhão fazer isso aqui, a gente tem outras coisas no dia a dia, então a gente faz realmente por amor. Agradecer também a todos os outros criadores de conteúdo do Fantasy no Brasil. Inclusive nós vamos ter hoje à noite um draft de auction Keeper. Nunca joguei Keeper e nunca fiz um draft de auction. Vou fazer hoje a primeira vez só com uma galera do Fantasy no Brasil. Então a gente criou uma liga, o Murta lá a fantasia da NFL, a fantasia do... Caramba! Agora me deu um branco aqui. A fantasia da NFL, se eu não me engano. É o arroba do Arthur Murta. E ele está criando, tá fazendo essa de comissário aí. Não tá abrindo o site aqui. Mas enfim, só agradecer aí a todos que nos escutam. Então siga, acompanhe, curta, compartilhe, enfim, faça o que você bem entender. Último recadinho, antes de nós começarmos a falar de streaming, eu tenho um recado, assim, uma novidade sensacional. Se você não está jogando a Super League, você não sabe o que está perdendo. Todas as divisões, a partir dessa temporada, vai ter premiação para campeão e vice. Exatamente. Nosso parceiro, a Fanatic Sport Nation, ela vai premiar o campeão de todas as 12 divisões e o vice-campeão. O campeão vai ganhar um cupom exclusivo de desconto de 20% e o vice-campeão um outro cupom no valor de 15% de desconto em qualquer compra no site. Antes, quando a gente tinha somente um campeão simbólico, vamos dizer assim, até porque sobem 3 por divisão, né? Então, quem vai para a final, campeão e vice já subiram. O terceiro lugar ainda tinha disputa. Então, agora a gente tem uma disputa realmente, além do prêmio, claro.
Eu vou dar uma de Masterchef aqui, né? O que eu sei que vocês querem é o prêmio lá do ser o campeão da divisão, né? Vocês não estão nem aí pros outros prêmios, nada. Agora vai ter premiação. Então, campeão vai levar um cupom de 20% de desconto em qualquer compra no site e o vice 15%. Para acessar, se você não conhece ainda a Fnatic, é www.fanaticasnation.com.br. E tem mais uma coisinha também. A partir de hoje, se você entrar lá e você utilizar o cupom FF10, FF de Fantasy Futebolista 10, você ganha 10% de desconto em qualquer compra no site. É por tempo limitado, então aproveita. Tem artes sensacionais lá. Se não tem arte do seu time ainda, fica de olho que logo vai sair. Então também segue o pessoal lá, o Fnatic Sport Nation, lá no Instagram para ficar de olho nas novidades. Eles sempre postam as novas artes lá. Então utilize o cupom FF10 e ganhe 10% de desconto. É limitado, hein? Vai durar alguns dias. Não vou avisar quantos dias que tem aqui, então corre lá, aproveita que tem muita arte legal, muita estampa bacana. E é isso aí. Vamos então para o nosso primeiro podcast de temporada regular de 2021. Streaming de quarterbacks e de defesas. Nessa primeira parte vamos falar sobre streaming de quarterback, streaming de defesas. Então, o que é para você entender o streaming, né? O streaming é quando você não tem um jogador específico para escalar semana a semana. Se você escolher um Patrick Mahomes, um Lamar Jackson, um Dak Prescott, dificilmente você vai fazer streaming, porque você pagou um valor alto, um alto capital de draft para ter ele na sua equipe. Então você vai ter que utilizar ele agora. Você não vai ficar trocando esse jogador, ao menos que algo aconteça com ele. Streaming é muito para aquele pessoal que deixa para pegar lá no final, que não tem um cara fixo, então tu pode pegar uns dois e ficar trocando. Tem um cara nos waivers disponível, naquela semana tem um matchup favorável, você vai escolhendo conforme os confrontos. E como é que eu trago esses streamings? Da onde eu tiro esses jogadores aqui da minha cabeça, do meu achismo? Não. Para ele ser considerado um jogador aqui para streaming, eu procuro informações lá do site NFL.com, onde ele me traz jogadores que estão em menos de 50% das ligas, ou seja, está em mais de 50% dos waivers, então está disponível em mais de 50% das ligas. Eu verifico quem tem os melhores matchups da semana, em relação também à sua qualidade técnica, claro, não só o matchup, mas principalmente o matchup, e por essa disponibilidade. Então, você não vai chegar aqui, eu não vou te falar assim, vamos fazer um streaming de quarterback nessa semana, é bom ir com o Patrick Mahomes. Isso aí, não é assim, né? Então eu sempre vou trazer aqui para vocês, tanto quarterbacks como defesas. Depois os waivers também tem alguma coisa parecida assim, mas são defesas que estão disponíveis na maioria das ligas e também quarterbacks disponíveis. Começando por quarterbacks, eu trago aqui 3 nomes para vocês. O primeiro deles é Matt Ryan, do Atlanta Falcons. Ele que esse ano tá meio assim para baixo, teve altos e baixos no ano passado, mas ele tem um matchup assim, excepcional nesse final de semana, nessa estreia. Ele vai enfrentar os Eagles em casa, os Eagles que têm sofrido nessa secundária. No ano passado perdeu por esse próprio Falcons, se eu não estou enganado, foi no ano passado ou foi no outro, agora eu estou meio perdido já. Com o show do Julio Jones, enfim, foi assim, um massacre, e a secundária não melhorou tanto desde então, sabe? Existem peças, mas ainda assim, no que chegou peças de um lado, falta peças do outro. Então, Matt Ryan pode ter uma partida bem interessante aqui, bem bacana, utilizar bastante Calvin Ridley, Kyle Pitts, Russell Gage, enfim, vai ser um belo jogo, e deve ser um belo jogo pro Matt Ryan também. Então, um dos quarterbacks de streaming é Matt Ryan, do Atlanta Falcons. O outro é meu queridinho aqui, meu late round quarterback preferido, meu sleeper na posição preferido, Ryan Fitzpatrick, do Washington Football Team. Ele vai enfrentar os Chargers em casa, na capital americana. E assim, eu tô louco pra ver. Eu não sei, claro, ele pode ser um Fitztragic, mas eu aposto que ele será Fitzmagic nesse jogo. Vai utilizar bastante McLaurin, Curry Samuel,
Antonio Gibson, e a defesa dos Chargers é boa. Esse é um matchup que não é assim lá favorável, assim, mas o Ryan Fitzpatrick faz suas mágicas e pode fazer mais uma vez, ainda mais com um ataque poderoso como ele tem na mão nessa temporada. E para fechar, um outro quarterback de streaming aqui, essa eu diria que de repente é o mais confiável e que está disponível em mais porcentagem de ligas, que é o Kirk Cousins do Minnesota Vikings. Ele enfrenta os Cincinnati Bengals lá em Cincinnati, e assim, o Cincinnati Bengals ainda precisa se provar na liga, ainda precisa mostrar algo mais. Já o Kirk Cousins, mesmo com todos os seus defeitos e tudo mais, ele é um cara confiável, entre aspas, no fantasy. Ele é um cara que vai te garantir ali uns pontinhos em média e ele não vai te complicar. Quando você faz streaming de uma posição, por exemplo, streaming de quarterback, você não está buscando um quarterback que vai ganhar a semana para você. Você está buscando um cara que não vai estragar a sua semana. Simplesmente é isso, porque os outros jogadores, como você deixou o quarterback mais para frente, mais para o final, seus outros jogadores devem dar conta do recado, e o seu quarterback é mais um figurante, é mais um cara que não pode aí fazer poucos pontos pela posição. Você quer que ele faça, dependendo da liga, aí, de repente mais de 15 pontos já tá bom para um quarterback de streaming. Enquanto que os outros jogadores é quem vai fazer a diferença no seu matchup. Então o Kirk Cousins é uma opção confiável. Tem lá Justin Jefferson, tem Adam Thielen. Enfim, é um jogador que dá para se confiar para quem faz streaming. É um cara assim muito tranquilo de você escalar sem maiores problemas. Passando agora para defesas, streaming de defesas / special teams. Trago também para vocês 3 nomes que estão disponíveis em mais de 50% das ligas, e um deles é um cara que pode ser que esteja disponível só nessa semana. É uma unidade que pode ser que esteja disponível só nessa primeira rodada, que é a do New England Patriots. Eles enfrentam o Miami Dolphins em casa. É uma defesa que já foi a melhor do Fantasy há 2 anos atrás. Tem peças ainda desse elenco lá. Não foi bem no ano passado, mas quantos jogadores deram holdout, ou melhor, opt-out no ano passado em função da Covid? Diversos. Então esse ano deve ser uma defesa revigorada, dá para se dizer assim, né? Uma defesa que tem sangue nos olhos e que deve ajudar bastante ao time dos Patriots nessa temporada. Vai depender muito da defesa, o retrospecto da franquia ao final desse 2021, e eu acho que os Patriots podem ser justamente uma defesa que estará disponível nessa semana, e a partir da semana que vem é capaz de estar num time e esse cara não mandar ele embora. Principalmente quem acompanha aí Fantasy já há 2 anos, que viu aquela defesa espetacular dos Patriots. Outra defesa que também me chamou atenção estar disponível em mais de 50% das ligas é a do Denver Broncos, que vai jogar contra o New York Giants lá em Nova York. E a gente sabe dos problemas do Daniel Jones. Eu espero um Daniel Jones um pouco melhor, mas eu espero também uma boa atuação dessa defesa de Denver, que é outro time que vai precisar da sua defesa para conseguir alguma coisa nessa temporada. Então tem ótimos nomes aí, a gente vai ter a volta do Von Miller nessa temporada, isso é muito bacana. A gente tem Justin Simmons, a gente tem e fugiu o nome do oposto do Von Miller. Caramba, daqui a pouco eu me lembro. Mas enfim, é uma defesa que dá muita pressão no quarterback adversário. A gente sabe que o Daniel Jones com pressão é complicado. Esqueci de falar também na questão do New England. Reforcei muito o New England, mas o confronto contra o Tua, ele pode ser interessante, porque eu vi um Tua muito, muito bacana, um Tua assim evoluído, e eu vi um Tua bem cru em uma semana da pré-temporada. Tem que ver qual que vai aparecer nesse final de semana. E para fechar, uma última defesa aqui que corre por fora e deve estar disponível na sua liga é a defesa do Carolina Panthers. Eles vão enfrentar o New York Jets em casa. É uma defesa que ela pode surpreender, tem peças interessantes aí, e jogando contra o quarterback calouro. Isso aí é uma outra coisa a se levar em conta. Quando está jogando contra o quarterback calouro, ele pode cometer erros. Por mais que ele possa ter um bom jogo, ele pode cometer alguns erros, e esses erros dar pontos para as nossas defesas. Então, Carolina Panthers é uma equipe que corre por fora, deve estar disponível se você está em dúvida. Aí, não dúvida, por exemplo, Rams e Panthers. Não dúvida outra defesa. Sei lá, Tampa Bay joga contra o Prescott, contra o Dallas, mas mesmo assim não tem como não escalar a defesa dos Bucks. E agora tu tá em dúvida ali entre Carolina Panthers e Houston Texans, por exemplo.
que está disponível, ou o próprio New York Jets, New York Giants, eu iria no Carolina Panthers nessa semana. Waivers da semana. Bom, eu disse pra vocês que esse episódio ia ser mais curtinho, e realmente vai ser mais curtinho. De repente aí uma meia horinha, até um pouco menos. Agora chegou a hora de nós falar dos waivers. Ainda está muito bagunçado, ainda os waivers são muitos dos sleepers que eu trouxe aqui pra vocês alguns dias atrás, de outros jogadores que eu comentei também que estavam fora do radar, correndo por fora em diversas ligas. E ainda estão sobrando, né? São nomes aí que ainda sobram, que a gente deposita certa expectativa sobre. Tem nomes ainda muito interessantes disponíveis em diversas ligas, porque muita gente não é assim hardcore, que fica o tempo inteiro ali olhando quem tá bem, quem tá mal e tal. Eu vejo muita gente me pediu, era dúvidas de draft, a galera me mandava um time para dizer se era bom, se era ruim. É difícil tu falar se um time é bom e ruim, assim, eu falava mais das peças, se tinha alguma peça que eu não gostava muito eu comentava. Mas de uma forma geral eu via que tinha times espetaculares, então são ligas que muitas vezes a galera não é tão assim aficionada, e se você tem um pouquinho mais de informação, se você segue os criadores de conteúdo brasileiros de Fantasy Football, você vai estar melhor que eles, assim, é muito mais simples ganhar uma liga assim, quando você não tem uma disputa, do que quando tem uma galera que sabe do negócio, então você tem que ser diferente. E aí que começa a brincadeira legal. Então, falando de waivers aqui, alguns nomes que estão disponíveis também. Waivers, quem não sabe, waivers são os free agents, os jogadores livres, aqueles caras que estão ali não estão participando de nenhuma equipe, ninguém draftou eles seguem lá disponíveis. E aqui eu trago sempre waivers que estão disponíveis em mais jogadores, né? Que estão disponíveis em mais de 50% das ligas. Lá, essa informação que eu tiro do NFL.com. E tem nomes aqui bem interessantes, tá? Principalmente na posição de wide receiver. Mas eu vou começar com os running backs. Um deles que eu trago para vocês é Sonny Michel, do Los Angeles Rams. Muita gente também nem sabe que ele saiu dos Rams, então isso pode ser uma forma de você aproveitar. Não que eu espere lá muita coisa dele, que ele seja 50-50 com o Darrell Henderson. Eu acho que ele é o número 2, mas ele pode aparecer e principalmente aparecer em linha de gol. Então pode dar alguns pontinhos, vai ser um cara para flex de repente. Não vejo um teto lá muito alto, mas é aquela coisa, trocou de time, o time trocou por ele. Pode ser que deem oportunidades para ele e ele dê retorno a essas oportunidades. Um outro nome que me chamou a atenção, que ainda está disponível, assim, na verdade todos me chamam a atenção de ainda estar disponível, né? Porque se tá numa liga que eu estou, não passa nenhum desses caras aqui. Esses running backs não tem nenhum disponível. Esses wide receivers, de repente, um e olhe lá, 2. Tight ends já não. Tight ends sobra um pouco mais, porque a maioria das ligas usam um tight end só. Então acaba sobrando aí essas ligas season long, ligas redraft. Outro nome aqui, Nyheim Hines, do Indianapolis Colts. O claro número 2 atrás do Jonathan Taylor. Um cara que em PPR faz pontuação, às vezes até de running back 2. Então é um alvo para quem utilizou ou ainda vai utilizar a estratégia de 0 RB ou Elite RB, que é escolher um running back alto ou não escolher nenhum, só escolher wide receivers e depois pegar uma penca de running backs e tentar que um dê certo ou o outro. E o Nyheim Hines é um cara que vem se destacando, ninguém mais deixa ele passar muito em ligas com gente que conhece da NFL. Me chamou bastante atenção ele ainda estar disponível, porque ele é um cara que se daria muito bem com qualquer incômodo do Jonathan Taylor. O Hines assume, tanto que ele assumiu no ano passado e foi muito bem quando precisou. Um outro cara aqui que eu até entendo porque ele esteja disponível, mas acho um erro ele estar disponível na maioria das ligas, é o David Johnson do Houston Texans. Para mim é o claro running back número 1. Claro. Tenho medo, comecei a ter medo porque caiu assim um hype gigantesco dele. Tenho medo sim. Eu tenho liga inclusive que ele é meu número 1, que eu fiz 0 RB na League 2, inclusive, na League 2, quem dá uma olhadinha no draft. Agradecer também a quem votou aí que eu vou brigar para não cair nessa temporada, não brigar para os playoffs. Vou dizer uma coisa para vocês, eu sou um cara muito competitivo. E vocês cutucaram o leão com a vara curta. Agora vocês vão ver o cara que vai brigar para não cair na League 2. Vou brigar lá em cima. Já tentei trabalhar para isso, mas a galera... eu devia ter entrado com um nome fictício para a galera não saber que sou eu.
Porque eu mandei umas várias trades ali e ninguém quis saber. Nem de negociar praticamente, assim. Mas tudo bem. David Johnson lá é meu running back número 1. Eu acho que ele vai ser o running back número 1. É o cara mais talentoso. Ele é mais talentoso que o Philip Lindsay. É um cara que eu tenho receio que possa ultrapassar o David Johnson. É o Philip Lindsay. Mas o David Johnson é mais jogador. O que me preocupa são as lesões. Mas aqui nós falamos de waivers. Um cara que nem no seu elenco tá para ser seu, sei lá, quinto, sexto running back às vezes. Olha, sensacional. Se ele fizer uma boa semana 1 e todo mundo pensar, o cara é número 1 mesmo, ele vai valer uma bela de uma troca aí, logo. E para fechar running backs, um nome que se destacou demais, o grande destaque de repente na posição de running back na pré-temporada, Ramondre Stevenson, do New England Patriots. É outro cara que é estranho ele estar aqui disponível na maioria das ligas, porque ele deve ter ganhado a posição de número 2, quem sabe James White e tal, mas assim, qualquer coisa que aconteça com o Damian Harris, é o Ramondre Stevenson que assume, e ele mostrou ser um belo running back, um ótimo running back. E isso conta muito, ainda mais para um Bill Belichick que gosta de variar aí seu corpo de running backs. Eu espero realmente que o Damian Harris seja o cara nessa equipe, mas o backup assim, principal do elenco e que tem características próximas do Damian Harris é o Ramondre Stevenson. Então se você tem uma vaguinha aí na sua equipe, coloque ele ali e espera ver o que acontece, porque ele pode ainda terminar muito bem nessa temporada. Passando para wide receivers, trazer outros 4 nomes de wide receivers para você escolher aqui nos waivers. Um deles, Randall Cobb, do Green Bay Packers. Para mim, o número 2 desse ataque, a chegada dele o transforma em número 2. O Aaron Rodgers pediu, ele voltou, eles já se conhecem, eles já têm uma química boa. Randall Cobb deve jogar no slot e deve receber muitas bolas. Ele é um cara excepcional para PPR. Então, liga que pontua 1 ponto por recepção. Não é assim a mesma coisa com o Half PPR, mas ainda é bem interessante. Liga Standard um pouco menos, claro. Mas o Randall Cobb, para mim, não deveria estar nos waivers. É o nome que menos me chama a atenção desses caras que eu vou trazer. Mas mesmo assim, eu acho um nome assim, que você devia ter na sua equipe. Se você tem espaço, se você assim, tem um jogador ou outro que você fez uma apostinha ali e tal, mas você está em dúvida, pega o Randall Cobb e deixa ali que ele pode ser um flex bem interessante. Um nome que agora eu vou para nomes que não deveriam estar nos waivers, mas estão. Jacoby Myers, do New England Patriots, para mim, o wide receiver número 1 dessa equipe. Mostrou que é o melhor recebedor desse elenco. Melhor do que o Nelson Agholor, melhor do que o Kendrick Bourne. Apesar de o Nelson Agholor poder ser o número 1 nessa temporada, eu acho que o Jacoby Myers já conhece o elenco, já conhece o sistema, a comissão já conhece ele é um dos alvos ali de muita gente. Eu não consigo entender como é que ele está disponível aqui em mais de 50% das ligas ainda. Então, Jacoby Myers do New England Patriots, ele é um cara que não pode estar em waivers. Se ele está nos waivers da sua equipe, pega ele, porque ele pode sim ser um wide receiver 1. E um outro wide receiver 1 que está em mais de 50% das ligas disponível é o Marquez Callaway do New Orleans Saints. Ele que será o wide receiver número 1 até que volte Michael Thomas. E ele pode ter um volume bem expressivo, principalmente agora que a gente sabe que o Jameis Winston será o quarterback titular da equipe dos Saints. Marquez Callaway foi colocado à prova nessa pré-temporada, não tem uma carreira de destaque, mas ele jogou bem, mostrou um estilo que o Sean Payton gosta nos seus wide receivers, e se mostrou confiável, isso que é a parte mais importante. Ele fez um touchdown, fez 2 touchdowns, se eu não me engano, muito difíceis. Ele ganhou a posição nessa pré-temporada. A gente fala que o cara tem que se destacar muito, e o Marquez Callaway é um desses caras. De repente é o grande destaque da posição de wide receiver da pré-temporada, e se transformou no wide receiver número 1 aí do Saints. Então não pode estar em nenhum waiver. Se você vê esse cara nos waivers, é o número 1 até a volta do Michael Thomas, e Michael Thomas não se sabe se ele volta na 6, na 7, na 8, na 12, a gente não tem como saber. E para fechar, wide receivers, um cara aí que muita gente de repente não draftou pela situação do Covid, mas a gente tem que... É um jogo isso aqui. Você quer ganhar do seu amiguinho e você não é um cara errado por ter Cole Beasley na sua equipe.
Eu vi gente dizendo, eu não vou ter Deshaun Watson porque tem uns negócios extracampo. Ok, não vou ter o Cole Beasley porque ele é anti-vacina. Ok, a opinião que eu tenho sobre esses caras e o que eles fizeram fora de campo não muda eu não ter ele no meu elenco por causa disso. Assim, tu não é um cara ruim por fazer isso, sabe? É um jogo só, é uma brincadeira. Tu não tá vangloriando o jogador. Tu tá querendo ganhar do seu adversário semana a semana. E tu não tá fazendo uma coisa ruim, entendeu? Escolhendo esses jogadores. Então, Cole Beasley, ele pode ser sim o wide receiver número 2. Pra mim o cara que mais pode complicar a vida do Gabriel Davis em crescer nesse elenco. Não me preocupo com o Emmanuel Sanders. Me preocupo sim com o Cole Beasley, que é um alvo seguro do Josh Allen. Liga PPR, então nem se fala, até melhor do que o Randall Cobb nesse sentido. É mais conhecido, não deveria ser um cara de waivers, mas a situação dele com a vacina o colocou nessa posição. Então, para mim, é outro jogador excelente para o fantasy, principalmente em ligas que pontuem por recepção. Para fechar agora os waivers, vamos falar sobre alguns tight ends que estão disponíveis. Um deles é o Eric Ebron do Pittsburgh Steelers. Eu acho que o pessoal esqueceu que ele é o tight end titular da equipe até que se prove o contrário. Eu acredito que o Pat Freiermuth tem oportunidade nessa temporada, pode crescer com o decorrer dos jogos, mas o Eric Ebron começa como titular, começa com o voto de confiança da comissão. Então, se você faz streaming de tight end, tá aqui um ótimo nome para você aí escalar, para você ter na sua equipe. E que se ele jogar melhor do que ele jogou no ano passado, se for aquele Eric Ebron dos Colts, ele pode ser um ótimo sleeper nessa temporada. Um outro cara que eu gosto bastante aqui, não é novidade para ninguém, é o Anthony Firkser do Tennessee Titans. É um cara que esteve até alto no radar no meio da off-season. A chegada do Julio Jones, muita gente começou a dizer que esquece, não vai ser nada pro Anthony Firkser. Ele não é um craque, não é um cara excepcional, mas ele é um cara que pode ser ali, receber suas 5 bolas por jogo e ser um bom tight end. E ser um tight end 1 com essas 5 recepções. Se receber um touchdown aí, ele bate ali na porta do top 3, top 5. Então, uma boa oportunidade aqui. Eu tenho ele em algumas ligas. É uma das minhas apostas. Eu não escolho quarterback cedo e também não gosto de escolher tight end cedo. Escolhi só na League 2. Assim, fui completamente fora do que eu pretendia fazer. Queria seguir com a minha Elite RB que eu fiz em praticamente todas as ligas. Não sou muito de repetir jogadores também, tá? É uma coisa que às vezes o pessoal pergunta. Tu gosta de pegar sempre os mesmos ou tu gosta de variar? Eu gosto de variar, porque se eu pegar sempre os mesmos e der errado em tudo, eu vou perder todas as ligas. Pelo menos assim eu tento ganhar a maior número de ligas possíveis, né? O maior número de ligas possíveis. É que nem ações, tu vai distribuindo ali tuas ações para não coloca tudo num lugar só, senão tu perde tudo. E para fechar aqui, um cara que vale a pena você ter no elenco, de repente ali, só para ter, pode ser que não vire, tá? É o Zach Ertz do Philadelphia Eagles. Ele, ao que tudo indica, ele fez as pazes, entre aspas, com a comissão que tentou trocar ele até o último minuto. Pelo visto, as propostas não foram boas, ou nem chegaram propostas, até porque ele não é mais o mesmo jogador. Infelizmente vai atrapalhar o sucesso do Dallas Goedert, que para mim poderia aí ser um top 5 fácil ao final da temporada. Esse seria um cara que eu apostaria naqueles rounds de metade ali, meio de draft, o Dallas Goedert. Não apostei nele, acabei pulando fora. Eu queria ter pego ele no Scott Fishbowl na época, porque eu tinha certeza que o Zach Ertz ia sair. E agora, com a continuidade dele, é um cara confiável, é um cara que tem experiência, pode ser um alvo interessante pro Jalen Hurts, só que são 2 tight ends. Então, ambos já terminaram dentro do top 12, né, numa temporada, o Zach Ertz e o Dallas Goedert. Mas eu tenho um pé atrás com isso. Porém, ao preço que ele tá, daqui a pouco ele volta a ser o Zach Ertz de antigamente, em algum um ou outro jogo, receba um touchdown, 2, de repente numa partida, e ele vai virar aí um cara que já tem nome. Para virar uma troca vai ser molezinha, vai ser fácil, porque já conhecem ele. Não levo tanta fé assim, mas ele já foi aí top 3 da posição, então não custa nada se você tem um slot aí vazio no seu elenco.
Esse foi nosso primeiro podcast de temporada, um pouquinho mais curtinho, sem o review da rodada. Com o review da rodada vai ficar bem mais longo que isso, mas aí eu tenho que acelerar essa parte aí dos waivers e também dos streamings e do início do podcast para caber todos os jogos, aí todo o review da rodada completo e depois a gente começar a falar da temporada. Na quarta-feira eu tenho essa parte do preview da rodada, então vamos falar dos jogadores. Hoje eu tenho um draft auction, como eu falei, com várias páginas de fantasy, vai ser transmitido pela Fantasia da NFL lá no Twitch. Não sei se mais gente vai transmitir, enfim, não recordo e ninguém se pronunciou tanto aí para transmitir como a Fantasia da NFL. Na quarta-feira devo ter o draft do Piadas NFL. Deve sair na quarta-feira aí, vai ser um esquenta para o nosso jogo, para o nosso kickoff na quinta-feira. Então, outra liga com várias páginas aí, não só de fantasy, mas também páginas que cobrem NFL, página que cobre basquete, então, que inclusive é o atual campeão. Um abraço pro Bruno do canal Chua. E vai ser bem bacana também, pode ser que tenha live aí na quarta-feira, então fiquem ligados. Podcast vai ter igual, tá? Então, mas pode ser que depois role uma livezinha. Certinho, eu vou agora, tenho meia hora para me preparar para o draft de auction, que eu nunca fiz, mas que eu já mais ou menos dei uma estudadinha como é que funciona, como é que vai ser, e vamos ver o que acontece aí nesse draft. Certinho, um bom início de semana a todos, para quem tem feriado amanhã, um bom feriado. Eu não tenho feriado amanhã e estarei trabalhando, mas tudo bem, vida que segue, e é isso aí. Certinho? Um bom início de semana a todos. Até a quarta-feira. Um abraço.